Olha aí, ó. Live. Vamos agora compartilhar aqui para os grupos. Só dar um tempinho aqui. E aí a gente começa. Oba! Olha aí, galera. Pô, a galera chegando aí. Hoje a gente vai ter a conversa com o Érico Neto aqui. Só adicionar ele aqui, que aí a gente faz essa apresentação juntos. Quarentena? Porra, tá massa a quarentena. Não, né? Muita coisa acontecendo. Oba! E aí, Érico? Não tô te escutando o seu áudio, velho. Agora tá mudo. Não tá saindo ainda. Tá saindo agora? Pronto, agora sim. É melhor sem microfone. Agora tá bom. E aí, cara, como é que tá? Bem, apesar da quarentena, eu tô bem. Né, velho? Tá complicado pra todo mundo, cara. Pô, velho, eu queria agradecer pra você, vai participar aí. Esse convite, cara, que pra mim vai ser algo novo também, que eu não conheço você particularmente, não conheço seu trabalho, então pra mim vai ser uma oportunidade de estar conhecendo você e entender um pouco mais de psicoanálise, que é uma área que eu tenho um pouco de interesse, mas conhecimento só superficial mesmo, velho. E também a galera que vai estar aí acompanhando, acho que é um conhecimento enriquecedor, velho. Aí diga aí, quem é Érico, cara? Quem é Érico Neto? Então, uma galera, eu acho que até do seu Insta vai me conhecer pelo nome antigo, né? Que eu usava, chamado de Smoke. Era DJ, Psytrance, tocava bastante Salvador, Camaçari, algumas vezes Feira de Santana. Então, eu me afastei um pouco da música eletrônica para me dedicar à psicanálise e à filosofia, entendeu? Que, para mim, são caminhos que podem se entrelaçar no futuro com a música eletrônica. Não deixo, porque existe musicoterapia e tal. Mas eu vejo que eu estou me dedicando bastante ao campo da saúde mental, né? No estudo da mente. O que é a mente, afinal de contas? Se a gente é fruto da mente ou a mente é nosso fruto? Essas coisas. Aí eu vi que é uma área que não é tanto de enriquecimento financeiro, mas é uma área que está em carência no Brasil. A psicoanálise, velho. Agora, o que você veria, assim, por exemplo, como é que a psicoanálise poderia se conectar com a melhoria da saúde mental, pensando, assim, em Brasil, por exemplo? Então, pela sua vivência, é claro. Então, eu vou usar a frase de um ex-candidato a presidente, que foi o Guilherme Boulos. Ele é filósofo e psicanalista. Ele fala que a psicanálise, embora foi a primeira a querer tratar mentes, ver a saúde mental como... Porque a psicanálise pode ser usada por psicólogos também, ou por psiquiatras. A psicanálise é uma maneira de estudar a mente e, por esse estudo, tratar. Eu vou lá na área da sua mente, onde está seu desejo mais obscuro, e mostro para você que ele está causando ansiedade, ou uma depressão, ou uma alucinação, diferentes coisas. E eu vejo que se o ser humano se conhecer cada vez mais e diminuir suas angústias, aumentar suas realizações, possivelmente ele consegue se equilibrar e ter uma vida menos sofrida. Eu não estou dizendo, vai eliminar a infelicidade. Não. O Freud fala que a gente pode tratar as neuroses, mas não pode curar e transformar a infelicidade em algo fácil de ser vivido. Então, eu estou nesse pensamento, que é uma coisa que pode melhorar a sociedade em vários aspectos, como também pode melhorar a gente como pessoa, sermos menos neuróticos
e mais humanos. Tá, entendi. Agora, vamos para um princípio básico, porque a gente está falando um pouco sobre psicoanálise, mas vamos imaginar que alguém talvez ouviu esse termo, mas meio que não compreende o que seria exatamente. Como você poderia meio que explicar o que seria psicoanálise de uma forma, eu acho que palpável para a galera? Analista é alguém que trata e estuda a mente. A gente estuda e com esse estudo a gente trata. Você analisa a mente para compreender, na verdade, vamos dizer que a parte psicológica, a parte mental, e a partir dessa compreensão você identifica como tratar, por exemplo. Isso. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. É E porque a psicanálise envolve, tipo, a questão dos sonhos, porque a gente sonha, a questão das nossas fantasias. A gente aborda questões que estão além da psicologia. A psicologia... E elas seriam complementares, assim, de certa forma. É porque surgiram praticamente na mesma época. Só que a psicanálise em si foi criada para tratar, para cuidar. E a psicologia não? A psicologia foi tratada para analisar o comportamento. Analisar o comportamento, mas não tratar? Inicialmente não, porque existem várias cadeias da psicologia. Tem a alemã, que é a mais antiga, e tem a americana, que é a behaviorista. Ambas são de experimentações. Eles queriam pegar algo que estava só na filosofia, que era como o ser humano pensa, ou como o ser humano se comporta, e transformar em ciência. Aí se criou a psicologia. Aí o Freud não teve, ele teve contato mais com filosofia do que com a psicologia em si. Então a psicoanálise seria, de certa forma, uma forma mais filosófica do que científica para tratar um paciente. Seria mais ou menos isso? Isso. Pronto, porque você tem as duas linhas de pensamento, que é a filosofia e a ciência, que na verdade elas estão conectadas de certa forma, porque toda ciência um dia foi filosofia. Talvez a filosofia seja aquilo que você não consiga provar cientificamente, mas que você ainda trabalha nesse lance de argumentação, de tentar compreender as coisas, que esse é o trabalho da filosofia, na verdade. Né? O trabalho da filosofia é conhecer e formular o saber, né? Aí eu digo que não tem como separar filosofia, psicanálise, sociologia, antropologia. São ciências que se complementam. Porque eu uso um pouco de antropologia, eu uso um pouco de sociologia. Então, não tem como separar radicalmente. Tem como usar, né? É uma maneira de usar. Mas aí não entendi. Realmente interessante. Eu nunca tinha analisado essa forma que poderia ser complementar. Porque é claro que você tem a parte filosófica que diria que é um conhecimento mais empírico, aquilo de vivência, de acúmulo de conhecimento, a partir do questionamento, e a parte científica também. Acho que tem vários pontos que, não só na área de psicologia e psicoanálise, mas tem vários campos que elas se complementam, que é aquele conhecimento tradicional, histórico e acumulado, e o conhecimento científico baseado em dados, experiências, em coisas que você pode provar. Isso. Tanto é que a psicanálise, vários psicólogos rejeitam. Entendeu? A psicanálise é rejeitada por alguns psicólogos. Por quê? Porque Freud não embaseou cientificamente em nada. Ele começou a formular, a partir de conhecimentos filosóficos, a sua teoria. Ele começou a ver, na época era a histeria, a doença mental mais... Aí ele dizia que a saúde mental não estava sendo tratada direito. Psiquiatras na época só davam choque e faziam o afogamento. Não tinha tantos tratamentos. Aí ele usou a hipnose, que eu uso em alguns casos, em alguns pacientes, e ele viu,
tem algo além disso tudo. Vamos tentar tratar pela palavra. Aí ele viu que através da palavra era possível tratar a pessoa. Interessante, mano. Agora você falou que tem essa resistência dos psicólogos, velho. Existe algum, não sei, provavelmente existe, mas algum movimento, algum grupo acadêmico, não sei, que tente conectar e diminuir essa distância? Porque eu penso que eles, teoricamente, são complementares ao invés de excludentes, não é isso? Sim. Só que é assim, existe matérias, tipo, eu faço parte de uma escola psicanalítica. É uma formação fora da academia formal, mas é uma escola. Tem toda uma dirigência, tem tipo monografia, artigos. Pronto, cada mês é obrigatório a gente entregar um artigo. Então existe todo um aparato. E tem a universidade. As universidades ensinam psicanálise também. Ensinam conhecimentos da psicanálise. Só que, tipo, a psicologia tradicional, eles dizem bem assim, não tem embasamento científico, não vou usar. Mas tem matérias da psicologia que eles dependem de Freud, tipo psicopatologias. Quem descreveu a ansiedade? Quem descreveu as neuroses? Quem descreveu as psicoses, as perversões? Esses sintomas, quem descreveu foi Freud. Então, a psicologia bebe um pouco desse conhecimento. Mas a psicanálise vai muito mais além, entendeu? Mas qual seria essa quantidade, sei lá, se eu tivesse que chutar um percentual dos que têm resistência à psicoanálise, dos que abraçam e veem que é um conhecimento complementar? Eu vejo que a maioria tem uma resistência. Eu participo de um grupo no Facebook, onde é um grupo de filosofia e psicologia. E eu vejo que rola muita crítica mal do Freud, entendeu? Porque o Freud fala muito de sexo, que o Freud usava cocaína, que o Freud criou algo metafísico, porque a psicologia é bastante física, tipo, você tem um lápis para escolher, vermelho e azul. Qual você escolhe? De acordo com sua vontade, você escolhe uma dessas cores. Aí a psicologia estuda qual o pensamento aconteceu naquele momento. A psicanálise vai mais além. A gente vai lá na sua infância e resgata da sua infância qual foi a decisão que fez você escolher o azul ou o vermelho. Aí a psicologia não quer ir além. E existe, tipo, uma grande resistência. Na escola que eu faço parte, a maioria dos estudantes são ou médicos, psiquiatras e neurologistas, ou advogados, filósofos. Tem poucos psicólogos. Entendi. Agora, será que é tipo a universidade, velho, ou o ambiente acadêmico que realmente tem vamos dizer que essa rigidez, porque eu vejo em várias áreas diferentes, tipo, várias áreas acadêmicas. Vamos pensar em história, por exemplo. A forma em que você trata a educação em história, ela é tão conservadora e tão rígida que você teria um espaço muito mais amplo de análise, sei lá, pensar na história dos africanos e a história dos indígenas com um pouco mais de ênfase. Isso é só um detalhe. Mas são algumas discussões que, sei lá, talvez no âmbito da psicologia você possa ter uma visão muito, muito tradicional e não abrir espaços para outras áreas de conhecimento, digamos assim. Não sei. Na psicologia se fala muito em abordagens. Existem várias linhas de abordagem. Tipo, clinicamente, tem a TCC, tem a Gestalt, tem a Jungiana, tem a psicanálise usada como clínica psicológica. Existe até uma aceitação na parte clínica. Mas na parte teórica, a psicologia existe um pouco de rejeição, entendeu? Existe mais um acolhimento da psicanálise em outras matérias humanas, tipo a própria história. Eu vejo que tem alguns historiadores que são psicanalistas, eu vejo alguns antropólogos que são psicanalistas, entendeu? É uma coisa que, às vezes, algumas pessoas, eu não vou dizer nem professores, eu vou dizer indivíduos mesmo. É porque tem vários colegas de universidade que quando eles falam nos fóruns,
Ah, não vou escolher psicanálise porque psicanálise tem que ler muito. Aí vejo no grupo de psicologia, vou escolher tal porque é mais fácil. A gente está vivendo uma sociedade que quer tudo mais fácil, tudo mais rápido. Os atalhos, né? Os atalhos, quer seguir atalho. Então, eu vejo que pouca gente quer ir lá e dizer bem assim, eu estou disposto a sacrificar um tempo da minha vida dedicado a isso. Outro fator, a psicologia não exige que o clínico faça terapia. A psicanálise é obrigatório. Eu tenho que estar em terapia para poder ter supervisão, para poder atender. Então, existe todo um procedimento. Mas na psicologia não tem esse procedimento. Então, aí muitos psicólogos dizem, eu não vou fazer terapia porque eu não preciso. Tem essas divergências. Eu não sei qual é a conexão, mas de certa forma tem uma conexão entre, para pensar, sistema público de saúde hoje em Salvador, por exemplo. Se você tem um problema, precisa de um psicólogo, você vai para lá, você conversa com ele vai analisar, vai te dar um laudo e você recebe medicamentos, só que você não tem a terapia. Pelo menos não na rede pública de saúde vastamente. Isso é mais com psiquiatra, entendeu? Sim. Mas gostam de encaminhar de saúde pública, no caso, como você está falando. Eles encaminham você para algum médico, para daí do médico você tomar uma medicação e que vai funcionar para algumas coisas. Eu não digo que as medicações não funcionam. Funcionam. Mas no aspecto mental, qual é a mudança que vai ter? O questionamento, por que eu estou sentindo essa angústia? Será que ela vai voltar? Então, o sistema público de saúde é bastante falho nesse sentido de saúde mental. Porque eu vejo que seria muito importante você ter a terapia. Assim, o medicamento, ele melhora, contudo, na administração de uma droga, você teoricamente teria que ter um acompanhamento ou um tipo de trabalho. Por isso que eu penso que a terapia é muito importante, mesmo que você tenha um medicamento, mas assim, é importante você ter esse direcionamento. Sim. Eu acho que terapia é muito mais importante em si do que a medicação. Eu não estou excluindo os psiquiatras, eu apoio a psiquiatria. Tem muito psicanalista que não gosta tanto de psiquiatra, mas eu apoio a psiquiatria. Eu acho que os medicamentos são uma ferramenta, como a psicanálise é uma ferramenta, como a psicologia é uma ferramenta, como a musicoterapia é uma ferramenta, mas você tratar aquilo que não é físico, aí precisa de uma terapia mesmo. Você não consegue palpar a mente. Você não consegue dizer bem assim, eu estou ansioso, mas não sei por que estou ansioso. Aí o psicanalista ele vai lá no fundo da sua mente descobrir qual é a razão. O psicólogo pode dizer, é esse acontecimento ou é isso, entendeu? E o psiquiatra vai lá e diz, se você estiver ansioso, você vai tomar isso. O Brasil é um dos países que vende mais remédio psiquiátrico do mundo. O Rivotril da esquina. Pronto, é a terceira medicação mais vendida no mundo, é o Rivotril. Clonazepam. E aí eu vejo que, tem indústria farmacêutica por trás disso. Tem próprios médicos, porque vários médicos querem ganhar dinheiro. Quanto é uma consulta de um psiquiatra bom aí em Salvador? Mas não tenho ideia, velho. No mínimo R$400. No mínimo. Eu tenho um professor que é psiquiatra em Salvador, ele diz que cobra R$1.200. R$1.200 para uma consulta. Uma consulta, mas ele faz a consulta de 1 hora, tal. Aí eu perguntei por que 1.200. Aí ele disse, psiquiatria com análise é artigo de luxo. Olha o que ele disse. Terapia para alguns é artigo de luxo. Eu não acho que seja artigo de luxo. Eu acho que é uma necessidade de todo mundo fazer terapia. Sim, com certeza, velho.
Deveria ter um investimento muito mais forte no setor público para isso, porque o tópico que a gente veio falar hoje era tipo saúde mental, que é justamente uma... É o problema que a gente tem principal hoje, eu digo assim, da parte de saúde. Assim, antes do Covid, é claro que hoje a gente tem uma preocupação nova que acaba agravando, acaba até acumulando, seja pela galera que está sem emprego, ou teve que parar, ou tem que tá em casa, tem uma outra dinâmica de vida, velho. Ou por não saber se amanhã vai ter um prato de comida, ou pelo medo de perder alguém. Mas desde antes você tinha uma necessidade muito grande com isso, justamente pela acumulação de pobreza, desigualdade social e vários problemas que a gente tem aqui no Brasil, e problemas que vêm de uma tendência mundial também, seja de todas as interferências do capitalismo na vida de todo mundo, indiretamente também. Tinha que ter um investimento público muito mais forte. Eu estava falando dessa situação de terapia, porque é muito complicado você achar, por exemplo, aqui em Salvador, terapia pública, tipo, de graça, entende? Você tem um atendimento com o psicólogo, ele passa para o psiquiatra, receita algumas medicinas aqui, o próprio clonazepam, mas você tem uma dificuldade imensa de fazer uma terapia, tem que ficar na fila de espera, esperar não sei quando ser chamado, sabe? A dinâmica aqui é muito ruim pública. E não é só aí, não. Aqui em Itabaiana, que eu sou de uma cidade do interior de Sergipe, do centro de Itabaiana, cara. Sou de Itabaiana. Então, aqui em Itabaiana, pronto, eu sou o único psicanalista. É uma cidade com 100 mil pessoas. 100 mil. Imagine, tipo, existem muitos psicólogos? Existem, mas a maioria é TCC. Tem um ou outro que se aventura na psicanálise. Se aventura. Não estou dizendo que clínica exatamente da psicanálise. Aí eu vejo, tipo, uma falha gigantesca nisso, porque, tipo, tem profissionais aqui que não são especializados, não tem preparo nenhum para saúde mental e atendem como terapeutas. E usam o nome de coach, usam o nome de... Tem outro que é modelador quântico, vários nomes que não são de verdade, entendeu? Não são, e acaba atrapalhando o trabalho. Aí na saúde pública, quando você vai, antes tinha os CAPs. Eu não sou petista, eu sou da esquerda, mas não sou petista. Nos governos de Lula começaram a surgir os CAPs, que eram centros de atendimento social psicológico, né? E agora nesse governo foram fechados boa parte. Então, com quem vai ficar aquela pessoa que não tem não é bipolar ou é esquizofrênico e não tem quem faça a terapia dele? Com os coaches. Quem é classe média, quem é classe alta, pode ir um terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra, pode resolver. Mas a população que não tem condição, como é que fica? Não tem espaço. É um problema muito profundo e tem que ser tratado de raiz, né? E para acrescentar, tem a situação também que o governo atual, nos últimos anos, ampliou a questão de tratamentos psicológicos por instituições religiosas, o que não tem lógica nenhuma. Inclusive, tem um deputado que é daí da Bahia, né? Que se você ver os vídeos dos tratamentos dele, é desumano. É porrada. O Sargento Isidoro é um deputado estadual que vai concorrer esse ano a prefeito de Salvador. Então, extremamente desumano. Primeiro, a homossexualidade não é doença. Freud, quem tirou antes de Freud, até 1905, homossexualidade era considerada uma patologia. Aí Freud escreveu um livro chamado 3 Ensaios sobre a Sexualidade, e que ele define lá que a homossexualidade não é patologia. Mas mesmo assim ainda existe esse preconceito, que é um preconceito arcaico. Aí vem um cara como esse, que não tem preparo nenhum, sargento, pastor,
Uhum. Nada contra a religião, cada um segue aqui, se sente livre para seguir, né? Uhum. Mas um cara que não tem uma saúde mental favorável para tratar uma pessoa. Então, eu vejo que a gente está à mercê do caos. Tá num caos. Porque ao invés da gente investir no serviço público que já tem uma estrutura, mesmo que precária, tem estrutura que pode ser ampliada, mas você utilizando a estrutura, colocando profissionais, você pode tratar muito mais eficiente do que um centro religioso. É claro, se você tem um centro religioso com psicólogos, com pessoas profissionais, mas não é o caso de grande parte dessas instituições. E aí é muito complicado. E existem instituições particulares também que não são essas coisas boas, entendeu? Que são, agora em maio se inicia a luta antimanicomial. Uhum. Existem centros psiquiátricos que ainda são manicômios, que ainda tratam a pessoa, o enfermo mental, como sub-humano. E eu acho que é uma coisa que tem que ser resolvido politicamente. Uhum. Existem associações que prestam serviços gratuitos à baixa renda, tanto de psicanálise, quanto de psicologia, quanto alguns psiquiatras. Existem. Mas não é algo que vai mudar radicalmente a sociedade. Porque eu posso atender 10, 15 pessoas de uma população mais carente, mas mesmo assim isso não vai atingir toda a sociedade. Eu sei que dizer bem assim, você só tá fazendo o seu papel, não sei o quê. A gente tem que pensar também socialmente. Tem que se quebrar também um conceito que é criado na nossa sociedade, que saúde mental é coisa de louco. Uhum. Muita gente, quando eu tocava Psytrance, quando eu falava que eu tinha um desejo de ser psicólogo ou psicanalista, o pessoal dizia que isso era coisa de doido. Coisa de doido. Aí eu pergunto, uma pessoa usa certos alucinógenos, uma pessoa faz uso de alguns entorpecentes, sai louca aí e escolher ir para a saúde mental é coisa de louco? Pera lá, existe um preconceito também. São várias barreiras que existem que tem que ser quebrada. Tem que buscar, na verdade, uma forma de tratar, na verdade, não demonizar. Isso que a gente tem um problema bem sério sei lá, você vê alguém com depressão e você acaba demonizando essa pessoa, uma pessoa doente, sabe? Só que ao mesmo tempo você não sabe que a depressão também te afeta, mesmo que você não tenha, às vezes, a capacidade de identificar, porque eu diria que todos nós temos a saúde mental sensível a vários aspectos que estão ao redor da gente. E às vezes é complicado você acabar demonizando uma pessoa por uma doença, mas isso, de certa forma, também pode fazer parte da sua vida, sabe? Há um tabu que a gente tem na sociedade, vários tabus, dizer que tabus históricos tradicionais. Ninguém está livre de ter uma depressão ou de ter uma crise de ansiedade. Uhum. Tem um livro chamado Depressão, o Mal Contemporâneo, que fala que do ano de 1900 para o ano 2010, se a cada ano passa, aumenta 400% o nível de pessoas com depressão. 400%. Ou seja, esse ano eu tenho 100 pessoas, próximo ano eu tenho 600 ou 500, porque esse 100 não melhorou. Uhum. Boa parte das pessoas que têm depressão não sabem que têm depressão. É outro problema. E ainda aqueles que sabem e não querem cuidar. Então, existem vários tabus, como você disse. Agora, vamos dizer que você está falando, tipo, tem uma grande parte da população que não tem acesso ao tratamento psicológico ou psicanalítico. Qual seria, não sei, uma solução, talvez, a nível comunitário ou a nível, não sei, buscando instituições, um nível que a população pudesse ser assistida? Você acha que tem alguma
possibilidade de fazer alguma articulação que isso meio que pudesse, uma vez que os serviços públicos não são prestados, às vezes até conectar serviço público com instituição, que eu tenho até algumas ideias em às vezes tentar pensar em que a verba pública poderia ser destinada para associações também, associações que você tivesse um trabalho que já foi feito, um trabalho já estruturado, sabe? Mas você consegue ver alguma solução Então, diria que trabalhar fazer muito com pouco, digamos assim, não sei. Existem as associações psicanalíticas e psicológicas, entendeu? Que aí são associações particulares, tipo aqui em Sergipe, eu não faço parte do daqui. O que eu faço parte é lá de Recife. Mas existem associações que os pacientes que não têm condição são aceitos lá. Universidades particulares costumam oferecer o serviço tipo acompanhamento psicológico uma vez por semana ao valor de R$50, um valor simbólico. Existem esses recursos, mas que não ainda são suficientes. Uhum. É necessário ainda, na minha concepção, mais voluntários em CAPS, mais voluntários em postos de saúde. Eu não vejo problema nenhum em um psicanalista ou um psicólogo em tirar um dia ou uma tarde para ir atender num posto de saúde a população daquela região. Não precisava ser um atendimento longo, de 1 hora. Fazer um atendimento de meia hora. Érico? Opa, acho que... Agora voltou agora. Deu uma parada. Então, existe a necessidade de ser ouvido. Uhum. Então, eu vejo que ainda existe uma má vontade, por assim dizer. Agora, você acha que é mais falta de pessoas ou falta de investimentos de pessoa, investimento em físico, às vezes, investimento financeiro? O que é que você acha? Eu acho que é os dois. Os dois, né? Complementar. Um complementa o outro, porque eu vou supor, eu sou de Itabaiana, mas minha terapeuta vem uma vez por semana fazer, que é obrigatório, né? Vinha, agora está atendendo online por conta do corona. Mas ela vem uma vez por semana e ela mesmo diz, Érico, psicanálise é caro. Psicanálise é caro. Aí quando eu fui procurar um psicanalista em Aracaju, o valor é muito alto. Então aí eu vejo que existe uma má vontade de vários profissionais. Porque existe o desejo de estar à altura, estar se elevando, entendeu? Eu não tiro o esforço do psicanalista, que o psicanalista às vezes estuda 10 anos, 10, 12 anos para poder atender. Uhum. Mas é um profissional sem compromisso social, digamos assim. Boa parte. Porque beleza, se você parar para pensar, tipo, eu estudei engenharia civil, por exemplo, você estudou psicanálise, mas assim, qualquer área que você estudar, velho, você às vezes tá fazendo o seu trabalho na sua empresa ou relacionado à forma de seu sustento, mas é muito importante quando você vê como você pode conectar o seu trabalho também para ajudar outras pessoas, porque às vezes a gente chega numa posição de privilégio que a gente percebe que muitas outras pessoas não têm acesso a coisas bem básicas que a gente já tem acesso já há um tempo, e a gente buscar alguma forma de contribuir. Só que eu te digo que da área de civil também temos profissionais que não têm compromisso social nenhum, que é basicamente assim na academia que a gente aprende. Você vai para a universidade, estuda os seus 5 anos, passa, pega as notas, pega o diploma, faz um estágio, começa a trabalhar, ganha o seu salário suficiente para comprar sua casa, o seu carro, manter todos aqueles modelos que a gente tem no capitalismo. E dentro do seu próprio trabalho ter aquela estrutura hierárquica em que você é o engenheiro e todas as pessoas abaixo de você são inferiores a você, ou seja, não devem ser nem ouvidas. Então você tem já essa estrutura dentro do próprio sistema acadêmico que a gente participa, sabe?
E essas pessoas não têm compromisso social nenhum. Eu diria que não é culpa dessas pessoas diretamente, mas elas são frutos de um sistema que a gente faz parte, que eu também já fiz parte. Eu já tive essa mentalidade de trabalhar para comprar uma casa, comprar um carro, ganhar meu salário como engenheiro, mas ao longo da vida a gente passa por processos de construções, sabe? E construções também. E eu acredito que essa parte de compromisso social é uma coisa que às vezes a gente é mal formado na academia. Eu digo mal formado porque a gente aprende de uma forma enrijecida a continuar fazendo parte do sistema e alimentar o sistema da forma que ele é. E às vezes a gente tem a capacidade de despertar isso. E aí eu tento justamente tentar debater, é muito massa trocar ideia com você, velho, até entender um pouco mais essa parte de psicoanálise, que eu não tinha tanto conhecimento na diferença também de psicologia. E é muito legal, velho, mas assim, isso é para tentar também trazer esse lance de compromisso social, velho. É uma coisa que a gente tem muita carência hoje. Tô ouvindo. É isso, cara. Eu vejo que é uma coisa que é introjetada, por assim dizer, implantada na nossa mente desde pequeno. O que é que a gente é plantado desde pequeno para fazer? Você vai crescer, vai estudar, vai se tornar um empresário, vai se tornar algo que dê dinheiro, que compense você, que você construa a sua família e você morra e seus filhos dê continuidade. Isso é criado, o sistema capitalista cria servos, não cria pessoas. Eu vejo que várias falhas do sistema capitalista, para dizer ser socialista, não sou socialista, porque eu acho que absolutismo é errado. Mas eu pendo mais para o comunismo em si. Mas porque eu acho que, como no comunismo diz, ou que o Karl Marx diz, tem que ser comunitário. Os valores têm que ser comunitário. Uhum. E não há um valor comunitário na nossa sociedade. Há um valor de, vou crescer, vou ganhar, vou lucrar. Tem uma banda que fala lucro, máquina de ouro. Ela diz alguma coisa assim na música. E realmente todo mundo visa só o lucro. É o Baiana System. É o Baiana System, isso mesmo. Então, olha que coisa absurda. Você vai viver para adquirir bens que mal você vai levar. Você não sabe se tem outro lado. Ninguém sabe se tem outro lado. Uhum. Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele criou a escola dos cínicos. Que os cínicos, para quem não sabe, é uma escola de filosofia. E que é Diógenes. Tava Alexandre o Grande, né? Deitado. Alexandre o Grande foi ver Diógenes, ele estava no lixo, que ele era mendigo, era um filósofo e mendigo ao mesmo tempo. E perguntou, ele viu os ossos assim, perguntou bem assim: Diógenes, o que eu posso fazer por você para te tirar desse lixão? Aí ele olhou para Alexandre o Grande e disse: tá vendo esses ossos aqui do cachorro? Aí Alexandre ele disse: tô tentando separar do seu pai. Ele disse isso, o mendigo disse isso para Alexandre o Grande. Ou seja, a gente vai virar osso. A vida é só o caminho que dá do nosso nascimento à nossa morte. Aí a gente fica batalhando para ter lucro, para fornecer a máquina, para fazer a máquina crescer. A gente vai deixar a máquina crescer e não vai viver. Ou ser escravizado, né, velho? Porque é sério, velho. Tipo, se você imaginar alguém que trabalha, dizer que 48 horas por semana, ou vamos dizer 44 horas por semana, que eu acho que é CLT. Num trabalho duro, um trabalho, vamos dizer que você precise utilizar muita força física durante um longo período do dia, que isso naturalmente desgasta tanto a parte mental quanto a parte física. E aí você está fazendo isso durante uma longa jornada de tempo e basicamente você chega em casa cansado, dormir. Final de semana você vai tentar fazer uma coisa no sábado e domingo. É uma dinâmica muito estranha e muito cruel, digamos assim. Você sabe onde foi criado isso? Essa dinâmica?
Revolução Industrial, não é isso? Quem criou isso do final de semana, de um momento de lazer, foi Henry Ford. Ah, isso. Que o sábado era para comprar os carros, não é isso? Foi um dos maiores capitalistas. Ele viu um negócio. Ele viu que os funcionários, quando tinham tempo vago e se divertiam, produziam mais. Ele viu que aquele negócio de trabalhar os 8 dias por semana não estava gerando tantos carros como ele queria. Aí ele, peraí, vou ajustar isso aí. Aí deu um dia da semana. Aí disse, um dia vocês estão livres para fazer o que vocês bem quiserem. E ele viu que isso dava ânimo, dava força para ir adiante. O outro caso que eu acho interessante, que a psicanálise estuda muito, é sobre as atendentes de telemarketing, lá da França. Quando começou esse negócio de telefone, várias atendentes começavam a ficar deprimidas, porque elas não viam perspectiva da vida. Pô, vou ficar atendendo o telefone a vida toda, passando ligação, ouvindo reclamação dos outros, porque é uma classe que ouve bastante coisa que não deveria ouvir. Uhum. Aí o que a psicanálise notou? Que o capitalismo tornou a depressão algo produtivo. Porque o que o capitalismo fez? As pessoas estão tristes, pronto, eu vou deixar de atender dessa maneira que eu era carinhosa, afetuosa, e vou atender todo mundo de maneira automática. Às vezes ela atende de uma maneira tão automática que ela não é ela. Ela passa 8 dias ou 8 horas do dia não sendo ela. Olha que coisa, tudo para produzir lucro. É como se fosse um soldado. Vamos dizer que você tem uma guerra em que o soldado que está na ponta, que é o atendente de telemarketing, ele meio que é enrijecido, ele é meio que convertido a um bloco de gelo, pelo menos durante o período em que está trabalhando, até chegar o momento que ele sai disso, mas ele é meio que a frente de ataque das reclamações dos clientes, que na verdade essas reclamações é por conta de algum serviço que foi mal prestado pela empresa, que normalmente é justamente pela tentativa de aumentar o lucro e reduzir os custos. É sempre um ciclo conectado, velho. Então, aí uma pessoa dessa, como é ela que fica as outras 16 horas do dia dela? Ela fica morta, ela fica exausta, ela fica cansada, fica deprimida. Pô, vamos trazer agora mais para o campo da saúde mental. A quarta maior razão de morte em todo o mundo não é câncer, não é obesidade, não é fome, não é violência, ou é violência uma das maiores, mas não é fome, não... é suicídio, pô. Ano passado foi mais de 1,5 milhão de pessoas, ou 1 milhão, quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas que cometeram suicídio. Esse ano a previsão para 1,5 milhão. Na Europa a taxa é altíssima, cara. Alguns países a taxa de suicídio é maior do que a de homicídio, por exemplo. Né? A Suécia, Noruega, são países que a taxa de suicídio é comum as pessoas cometerem suicídio. E lá é bem estranho, você tem até algumas dinâmicas do próprio governo quanto à restrição de álcool. Por exemplo, na Suécia, no domingo, eu não podia comprar álcool, só podia comprar cerveja com 12% de álcool. Ou na Noruega, a partir das 6 horas, você não pode mais comprar... Você não pode mais comprar nas liquor stores que eles têm lá, os shoppingzinhos para comprar álcool, velho. Você tem várias medidas justamente para reduzir a taxa de suicídio lá. Então, a França mesmo, tem uma amiga minha que mora na França, ela disse que já 3 vezes que ela acorda, ela mora no kitnet, né? Ela mora em Paris, e quando ela abria a janela do kitnet, ela via alguém enforcado. Ela disse que uma vez ela estava pegando o metrô. Caralho, velho. No Canal da Mancha, ela foi para a Inglaterra, que ela era dançarina. Quando ela pisou no metrô, antes do metrô chegar, um cara se jogou nos trilhos. Porra. Então, aí você vê, a cada 4 segundos, isso é um dado estatístico, uma pessoa tenta cometer suicídio.
é algo que é falado, vem Setembro Amarelo. Sim, Setembro Amarelo é só 30 dias. Eu luto contra o suicídio. Pô, já pensou? As pessoas... Eu li um livro muito interessante que fala sobre o suicídio, chamado Sobre o Suicídio, de Karl Marx. E ele diz bem assim, que a sociedade cobra de você a felicidade. Cobra que você seja feliz. O capitalismo cobra todo mundo sorridente, todo mundo feliz, todo mundo elegante, mas ela não te dá recursos para conseguir isso. Então é impossível julgar alguém que comete suicídio. As pessoas julgam, é fraco, é um trouxa, ele era triste demais. É uma coisa que tem que ser tratado, como o Karl Marx disse, socialmente. Ela te diz o que você deve ter, mas provavelmente você nunca vai ter condições de ter isso. Digamos assim. Vamos se aproximar mais pra gente. No Instagram, que é a rede que a gente está falando, se a gente dá só uma passada do dedo, de baixo para cima, a gente vai ver milhões de sorrisos, milhares de pessoas com um copo na mão, milhares de ou em suas poses, festejando e tal. Mas vamos para a realidade. Quantas pessoas estão o tempo inteiro festejando? Quantas pessoas estão realmente sorrindo o tempo todo? Cara, é interessante você falar isso, que eu já escrevi um artigo sobre isso, velho. Que um dia eu tava olhando, tipo, o Instagram, tava exatamente fazendo esse exercício que você tava falando, olhando e vendo, tipo, várias pessoas. Aí eu olhava, pô, sorriso falso, velho. Tipo, não mostrava tanta genuidade, sabe? E aí eu fui olhar minhas fotos, cara, e eu consegui identificar sorrisos falsos também. E não só isso, eu consegui ver meio que algumas fotos no passado que eu criei um cenário ou meio que extrapolei o momento que era, sabe? Para meio que às vezes criar não era talvez intencionado no momento, que era criar uma inveja nas pessoas, mas era algo que eu tava fazendo pra, não sei, tipo... Não sei, não era uma... Oi, pode sim, cara. Então, isso é uma neurose. O que é a neurose? A gente cria uma ilusão. A neurose, ela existe para a gente conseguir sobreviver na realidade. Porque a realidade é difícil de viver. A gente é muito pesada. Aí nossa mente, ela cria uma defesa, que são as neuroses, que são tipo, tô feliz, tô alegre, tô mostrando que tô alegre. Mas você não está mostrando para o mundo. Você está mostrando para tentar mostrar para si. A angústia que você estava falando que será mesmo que eu estava sendo alegre ou estava tentando demonstrar ser alegre? Você estava tentando demonstrar ser alegre para ser alegre. É uma coisa, é uma defesa nossa. Porque todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer mostrar ser feliz. Isso é verdade, mas a rede social você tem um peso bem grande nesse processo. Eu acho que você potencializa um catalisador, digamos assim. Tanto é que o nome do meu Instagram é Por que Tão Sério? Eu botei porque, não que eu não sorria, não que eu não dê risada, mas que as pessoas perguntam por que eu não sou sorridente nas fotos. Porque eu digo que eu sou sorridente quando devo ser. Eu não posso ficar forçando demais ser algo que não sou, para não criar uma neurose que seja realmente doentia. Pronto, vamos pegar um comediante famoso. Comediante. O Whindersson Nunes. Pô, sofre de depressão. Um tempo atrás ele postou várias coisas no Twitter dele, coisas extremamente depressivas. Eu vi, velho. Então, a gente pode parar. Peraí, será que a depressão atinge só ele? Não. Depressão não escolhe cor, não escolhe status, não escolhe raça, não escolhe nada, não escolhe sexualidade. A depressão é um mal que tem que ser cuidado. Eu não digo nem combatido, porque não se dá para combater algo que é metafísico. Mas se dá para cuidar.
Pô, uma coisa que me perguntaram numa palestra. O que é que eu digo para uma pessoa que quer cometer suicídio? Primeiro, chama ela para conversar. Diz que vai ouvir. Escuta tudo o que ela tem para ouvir. E chama ela para dizer bem assim, você não está só. Vamos procurar ajuda. Não é dizer, vou lhe dar ajuda. É dizer, vamos. Porque você está tomando para si também o posicionamento de cuidar da pessoa. E está dizendo, pô, você não está só. Você não vai sofrer tanto mais. Boa parte das pessoas que cometem suicídio, elas não querem cometer suicídio. Elas só querem tirar aquela dor que ela está carregando. Elas só querem isso. E a nossa sociedade julga mais do que cuida. Agora você acha que, tipo, essa quarentena, esse isolamento pode ajudar as pessoas que já estão isoladas, uma vez que elas podem se conectar mais com outras pessoas? Você acha que tem um impacto talvez positivo nesse ponto, velho? Então, eu vou até fazer um vídeo depois no Instagram sobre isso, mas eu vou logo debater com você o assunto. Essa quarentena está sendo enlouquecedora para várias pessoas. Porque está fazendo elas sentirem o que um depressivo sente 24 horas, que é o chamado vazio existencial. É aquele momento que a gente para pensar e dizer bem assim, a gente entra em contato com a gente mesmo e pergunta, peraí, por que eu estou vivo? Por que eu estou fazendo isso da minha vida? Será que eu estou tomando a atitude certa? Será que eu estou na faculdade certa? Será que eu estou no casamento, namoro, relacionamento certo? Será que aquelas pessoas são realmente minhas amigas? Será que elas são amigas de Érico? Ou são amigas do porquê tão sério? É aí que você começa a entrar em contato consigo, e é um momento de entrar em contato consigo, boa parte das pessoas não sabe lidar com isso. Boa parte das pessoas. Elas se sentem mais tristes e começam a afundar. Aí elas começam a fazer o quê? Vou comer. Aí, vou assistir Netflix. Vou beber. Pô, nessa quarentena eu achava, tipo, álcool vai diminuir o consumo. O que eu mais vejo em foto passando é gente tomando sua cerveja, tomando vinho. Não é nada contra isso, mas você tá tomando esse vinho. É verdade. Desejo de beber, ou você tá tomando para fugir de você mesmo? Você tá tomando para relaxar, para ficar suave, ou para encarar o que é você? Tem um filósofo, Paul Sartre, Jean Paul Sartre, que eu gosto muito, que ele fala, a existência precede a essência. Ou seja, para a gente ter uma essência, a gente precisa existir. Aí eu pensei comigo, será que a gente só está existindo ou a gente está fazendo a essência surgir também? Eu garanto que várias pessoas só estão existindo. Como diz minha avó, estão aqui a passeio. Não estou dizendo, leia um bom livro, assista filme. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas devem e querem fazer. Mas fugir delas mesmas é loucura. É uma loucura. Mas a gente vive de certa forma assim, fugindo de si mesmo, fugindo dos problemas. Isso sempre vem na minha cabeça, você estava falando realmente do pessoal que vai ficar no isolamento e talvez ter um pouco essa dificuldade de se encarar como pessoa, admitir os problemas, que essa parte do problema não é tão delicado, porque, por exemplo, quando você ignora um problema que você tem, ou algo que te incomoda, esse problema deixa de existir no seu imaginário, pelo menos temporariamente. Isso deixa de existir, só que o maior problema disso é justamente o pós, que essa é a parte que pode pegar de uma forma bem violenta. Eu digo, por exemplo, as pessoas que hoje negam que o coronavírus existe, que é letal, que é sério, que é um vírus sério, por exemplo. Diria que no momento em que elas compreenderem que isso realmente é sério,
provavelmente vai ser por impacto de uma pessoa próxima ou algo que conecte ela emocionalmente de uma forma que meio que acorde, ó, existe. Eu diria que vamos dizer que esse processo de ignorar o problema vai ser muito traumático, velho. Aí eu já emendo com outra pergunta para você. Como é que você acha que vai ser o futuro do Brasil pós-pandemia relacionado à saúde mental da população? Vamos pensar assim. Pronto. Primeiro, eu vou tocar em um assunto que as pessoas falam, mas não sabem. Você sabe o que é recalque? Recalque eu conheço da parte física, da parte de engenharia. Mas, assim, da parte... Hã? O que seria um recalque na engenharia? O recalque é... Você tem uma bomba, que essa bomba faz a sucção, e o recalque, que é basicamente você succiona a água e recalca essa água para uma parte, vamos dizer, uma parte mais elevada. Você meio que está fazendo bombeamento dela, é meio que empurrar ela para cima, Pronto. digamos assim. A psicanálise a gente usa também a palavra recalque, que é uma palavra para reprimir. A gente fala do recalcamento, que é guardar as emoções. Vamos supor que a gente está... Aí o que acontece? O recalque é a pedra base da psicanálise. Que a gente, por conta das coisas que a gente reprime, a gente cria várias fantasias. Tipo, eu reprimo isso daí que o coronavírus não tá batendo, é uma gripezinha. Aí eu reprimo a verdade, boto lá no meu inconsciente, e fora aqui no que eu acho ser real, é uma gripezinha. Lá dentro sabe que é real. Eu recalquei a realidade, só que tudo que a gente recalca, ele vem num sintoma trágico, que é quando vem o princípio da realidade, quando a realidade vem à tona. Vamos passar para um popular. A pessoa quer corno. Pronto. O cara tá lá namorando com alguém, aí a pessoa é infiel. Vários amigos desse cara dizem, ó, fulano, seu parceiro, sua parceira é infiel com você. Ele lá no fundo, ele sabe a realidade. Lá no fundo, ele sabe a realidade. Mas ele diz, não é. Não é. E ele fica prolongando aquilo. Aí tá um belo dia, ele recebe a foto do WhatsApp da parceira, o parceiro dele, com outra pessoa. Beijando outra pessoa. A realidade vai ser tão chocante, tão impactante, que ele não vai saber o que fazer. Ele vai entrar no que a gente chama de choque, crise de pânico, angústia. Que ele meio que não se preparou para isso. Ele ignorou tanto que isso parecia um cenário inimaginável na cabeça dele, digamos assim. Sim. Aí quando a realidade vem à tona, é pesada. Como eu disse, viver a realidade é muito complexo, é muito difícil. A gente fica criando essas ilusões para tentar viver de uma forma mais fácil. Mas você negar a realidade toda, você negar parte, é uma coisa. Você, por exemplo, você fez uma prova muito bem de engenharia, de cálculo 1. Eu já fiz engenharia mecatrônica 1 ano e sei que engenharia é pau. É pau mesmo. O início. Não, eu só fiz 1 ano. Exatas não é para mim. Aí eu vou lá, faço a prova de cálculo 1, de limites, não sei o quê. Lá dentro eu sei que eu fiz bem. Mas eu ignoro isso, eu crio uma ansiedade, uma neurose dizendo, você vai tirar 5. Você vai tirar 5. Você está se preparando para ser negativa, entendeu? Uhum. Aí quando vem a nota, vem um 6, um 7. Chega, você cria um alívio. Agora vamos botar o outro cenário. Você faz a prova mediana, aí você fica, vou tirar 8, vou tirar 9, vou tirar 8, vou tirar 9. Quando você recebe a nota 6, 7, você vai ficar angustiado. Frustrado, entendeu? A realidade sempre vai vir à tona. Seja uma coisa a curto prazo, ou seja uma coisa a longo prazo. Mano, bacana. Neto, na verdade a live vai terminar agora em 15 segundos, cara. Acho que é 1 hora o tempo.
Viram. Mas, cara, massa, velho. Valeu. Acho que a gente ficou no tempinho curto, mas obrigado, velho. Te mando mensagem lá, valeu?